Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Como sempre, começamos invocando a Santíssima Virgem Maria, o Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa neste programa. A notícia mais importante da semana já está no cabeçalho aí do Mídia Sem Máscara, que é essa declaração do Lord Monckton. Lord Monckton foi assessor científico da Margaret Thatcher e é um tipo extraordinário, é um homem que fez o mais extenso e sério exame da questão do aquecimento global, desbancando a tese completamente uns meses atrás, 6 meses atrás. Agora, ele anuncia a seguinte coisa, que ele examinou no documento da ONU e disse que na próxima conferência sobre mudança climática, em dezembro de 2009, em Copenhague, vai ser assinado um tratado que já institui claramente o governo mundial, com estas palavras: governo. É governo, lei e autoridade para a aplicação da lei, quer dizer, força para aplicar a lei. Ou seja, a partir de dezembro de 2009, estamos já submetidos a um governo mundial dotado de legislação própria e de força policial para impô-lo a qualquer habitante do planeta. Isso é exatamente o que vai acontecer nessa conferência de Copenhague. Ou seja, nem a palavra governo mundial é mais camuflada. A coisa já está aí, veio para ficar. E, mais ainda, Lord Monckton afirma aqui que, pelo que tudo indica, o Obama vai ser o primeiro a assinar entusiasticamente esse tratado, né, virtualmente demolindo a soberania nacional do seu país. Aliás, o Obama, ele foi colocado lá exatamente para isso. Olha, se havia alguma dúvida quanto à nacionalidade do Barack Obama, agora, para mim, pelo menos, não há mais. Depois que apareceu essa matéria da Associated Press de 2004, quando o Obama era candidato ao Senado, e a Associated Press apresentava Obama como um cidadão nascido no Quênia, tá certo? E até fazendo uma matéria, olha que curiosidade, um sujeito nascido no Quênia está concorrendo ao Senado, vai ser o próximo senador por Illinois, etc, etc. Depois disso, eu creio que já não há mais grande dúvida, principalmente porque, salvo engano, em maio do mesmo ano, quando houve o debate entre ele e outro candidato, que era meu caro amigo Alan Keyes, o Keyes, lá pelas tantas, reclamou. Isso está gravado na televisão, apareceu na C-SPAN. C-SPAN, uma emissão, acho que a C-SPAN só colocou a gravação inteira em 2005 no ar. Mas o debate foi transmitido parcialmente no mesmo dia, claro. Eu não sei onde localizar ainda este vídeo, mas assim que localizar, informarei vocês. Então, ali durante os debates, o Alan Keyes reclamou, falou, mas você nem é nascido nos Estados Unidos. E o Obama respondeu literalmente as seguintes palavras: e daí? Eu sou candidato ao Senado e não à presidência. Ou seja, Obama confessou, admitiu publicamente ter nascido fora dos Estados Unidos e se confessou inelegível para a presidência, isso em 2004. Portanto, para mim não há mais dúvida alguma. Porém, desde o início, desde que começou essa história, eu achei que o Comitê Eleitoral do Partido Democrata não ter investigado ou não saber dessas coisas era praticamente impossível. Então eu acreditei que houve alguma premeditação no sentido de forçar a eleição de um estrangeiro para criar propositadamente uma situação anticonstitucional e quebrar a espinha da Constituição americana mediante um fato consumado, criando uma queda de braço entre o eleitorado obamaníaco e a Constituição, de modo a pressionar o Congresso para que, no sentido de evitar uma crise nacional, fizesse uma emenda constitucional permitindo que estrangeiros governassem os Estados Unidos. Eu acho que tudo isso foi planejado, porque, olha, a estupidez humana tem limites. O pessoal diz que é infinita, mas não, ela tem limite, ela não pode passar num certo ponto. Tem coisas que uma pessoa não pode não saber. Quer dizer, se o outro candidato, né,
foi investigado nos seus mais mínimos detalhes. Não só o candidato a presidente, mas a vice-presidente, candidata Sarah Palin, foi investigado nos mínimos detalhes da sua vida. Tá certo? E a questão da nacionalidade do John McCain foi levantada pelo fato de ele ter nascido numa base americana no Panamá. Quer dizer, sendo uma base americana, não há substantivamente nenhuma dúvida quanto à nacionalidade. É como se nascesse numa embaixada americana, né? Mas mesmo assim, pelo fato de ser um território, essa base está colocada num país estrangeiro, surgiu a dúvida, houve meses de debate sobre isso e o John McCain teve que levar todos os papéis e provar tudo. Ora, como é possível que, prestando tanta atenção num dos candidatos que nasceu no exterior, não se prestasse atenção nenhuma no outro e não se exigisse documento nenhum dele, que até hoje nenhum documento apareceu, exceto aquela farsa daquele certificado resumido que ele botou no seu site de propaganda. Ou seja, é impossível que eles não tenham reparado nisso. Absolutamente impossível. Portanto, só resta uma explicação. É a premeditação. Ou a premeditação, ou pelo menos, na mais branda das hipóteses, a cumplicidade passiva. Então, é claro que, mais ainda, sabendo que Obama teve toda a sua carreira subsidiada pela Arábia Saudita, que até hoje nem se explicou por quê, qual o interesse que a Arábia Saudita teria num sujeito desconhecido, chamado Barack Obama. Vejam vocês, e de repente você descobre que a Arábia Saudita está me dando dinheiro, né? Decidiram financiar tudo para mim, né? Financia meus estudos, minhas putarias, paga minhas amantes, etc, etc. E eu digo para você, não foi por nada, eles não querem nada, foi apenas bondade. Vocês vão acreditar? Claro que não. Então, no caso do Obama, também não. Se financiaram tudo, tá certo? E o fizeram, aliás, através do sujeito que era o advogado do Malcolm X, né? E, mais ainda, não foi um príncipe saudita qualquer, foi um príncipe saudita que é notório pelo seu apoio ao terrorismo. Então, é claro que esse Barack Obama é empregadinho da Arábia Saudita. É claro que ele está lá para demolir a soberania americana desde dentro. Para mim, não há mais a menor dúvida, e quem quer que não enxergue isso, é cego, é burro ou é parte interessada. A não ser que seja aquela hipótese de que é o puxa-saco compulsivo, que não ganha nada. Ele puxa o saco por amor à causa, entendeu? Por amor ao saco. Ele vê um saco e não aguenta, ele tem que puxar. Tá certo? Aqui nos Estados Unidos, puxa-saco chama-se, né, brown nose, quer dizer, o sujeito que enfia o nariz no traseiro do outro e sai marrom. Né? É pior do que a nossa expressão puxar saco. Puxar saco, afinal de contas, você pode puxar com uma luva de borracha. Tem muita gente que faz isso, ó, puxação de saco elegante com luva de borracha. Mas brown nose, meu filho, não tem explicação. Né? Então, agora, enquanto isso aí no Brasil, o senador Inácio Arruda, do PCdoB, né, que agora é o relator da CPI das ONGs, já avisou que ele não vai investigar o MST. O MST é intocável. Mas o que você espera do jeito do PCdoB? PCdoB, gente, é o partido maoísta. É o partido que durante anos a fio fez a apologia e a defesa do governo mais genocida e criminoso que já existiu no mundo. Para mim, o PCdoB tinha que ser fechado, todos os seus membros têm que estar na cadeia por apologia do crime. Todos eles. Esse partido é um partido ilegal, é um partido criminoso na sua base. Ele é tão absurdo aceitar a existência de um PCdoB quanto seria aceitar um partido nazista. Com a diferença o seguinte, o Hitler matou 20 milhões de pessoas, tá certo? Porque era um incompetente. Competente era o Mao Tse-tung, que matou 75 milhões. Quer dizer, o Hitler estava na escolinha. Comparado com o Mao Tse-tung, era apenas, né, um delinquente juvenil. Agora, enquanto isso, aquela história da plantação de laranja que o MST destruiu, né, ela pertence ao Zé Carlos Cutrale. E foi colocado aí no YouTube, né, apareceu até na coluna do Reinaldo Azevedo, a conversa que o João Moreira Salles gravou, né, entre o Lula e o Duda Mendonça. Ambos combinando de tomar dinheiro do seu Cutrale para a campanha. E parece, gente, que o dinheiro não veio. E isso custou alguma coisa. Mas se viesse, se veio, vai dar na mesma. Porque todo empresário que acha
que pode aplacar a fúria da esquerda com dinheiro, é um louco, é um trouxa. Porque não é que comunista não se venda. Comunista sempre se vende e não entrega. E depois ainda pede mais dinheiro, exige mais dinheiro. E depois ferra com quem o ajudou. Isso é assim ao longo de toda a história do comunismo. Por que que o PT, que é um partido marxista, há de ser diferente? Agora, ninguém raciocina sobre essas coisas no Brasil. Por quê? Porque vejam o que é jornalismo no Brasil. Essa semana recebeu, né, aqui na Universidade de Colômbia, o prêmio Maria Morse Cabot. Sabe quem recebeu? O colunista Merval Pereira, de O Globo. Ele foi homenageado pelas suas análises equilibradas, elegantes e bem informadas da política brasileira e por combater as formas veladas de censura que ainda vigem no país. Olha que coisa, minha gente. Primeiro, bem informadas, uma pinóia. Para não dizer bem informado, o caralho. Porque o que esse Merval Pereira faz, o Merval Pereira foi o sujeito que me contratou para ir no Globo. Ele era o chefe de redação do Globo naquela época. Quando eu entrei no Globo e quando eu saí. Né? O que o Merval faz é repetir com 5, 6 ou 7 anos de atraso as informações sobre o Foro de São Paulo e sobre o movimento comunista na América Latina que eu dei no mesmo jornal do qual ele era o chefe de redação. Ele repete e não cita a fonte, o desgraçado. É isso que se chama de jornalismo no Brasil. Agora, quanto a lutar contra as formas veladas de censura que ainda vigem no país, tu quer mais censura do que aquela que praticaram sobre mim no próprio jornal que esse homem chefiava? Quer dizer, isso é um caso, sabe, é um caso para processo, gente. Porque isso é uma usurpação, isso é um assinte, isso é uma vigarice, isso é um estelionato jornalístico fora do comum. Está ouvindo bem, seu Merval? Quer dizer, eu já estou com o saco cheio de ser pauteio gratuito da mídia brasileira inteira. Inteira, presta atenção. Porque jornalismo no Brasil não faz outra coisa senão me repetir com 5 ou 6 anos de atraso, modificando e atenuando tudo. Quer dizer, no primeiro momento eles rejeitam. Não pode falar disso. Depois, à medida que as coisas vão se tornando públicas, eles não podem mais persistir fingindo que ignoram. Então, eles vão lá pôr um pouco de açúcar para parecer equilibrado e elegante. Porque você sabe que o monopólio da linguagem violenta, da acusação, é da esquerda. E a esquerda, ao mesmo tempo que ela diz o que ela quer, ela acusa todo mundo de qualquer coisa, tá certo? Ela cria as normas de polidez que ela impõe ao outro lado e a direita aceita. Você quer desagradar a direita? Seja mal educado contra os comunistas. Diga umas verdades duras sobre os comunistas. A direita toda olha para você como se você fosse um leproso. Né? E o Merval Pereira é o representante dessa direita, esse tipo de direita, tá certo? Que é empregadinha da esquerda, está lá para fazer de conta que está tudo bem, que está tudo dentro da mais estrita normalidade democrática, quando nós sabemos que não está. Quando o senhor presidente da República celebra o fato de que na próxima eleição só tem candidato de esquerda, como se não tivesse sido a mesma coisa nas eleições anteriores, tá certo? Como se em 2002 os candidatos não fossem ele, o Garotinho, o Ciro Gomes e o Zé Serra, e como se os debates não fossem apenas um campeonato de esquerdismo, literalmente, cada um dizendo para o outro, eu sou o verdadeiro esquerdista, não você, eu sou o representante da esquerda, não você. Isso foi o debate. Quer dizer, primeiro esse cara finge que não sabia que em 2002 foi assim. E segundo, este sinal explícito de controle ideológico da nação pelo partido dominante, ou por um pool de partidos dominantes, é celebrado pelo cara como se fosse democracia. Então, gente como o seu Merval está lá para fazer de conta que tudo isso é normal, que nós estamos na perfeita ordem democrática. Não, olha o que eu estou falando. Estou falando que esse negócio aqui, o pessoal impõe aos outros a norma de polidez e impõe até as normas morais. E viram o que aconteceu aqui nos Estados Unidos, né? Uma diocese católica do estado de Delaware entrou com pedido de falência, porque já não tinha mais dinheiro para pagar indenizações aos pais de crianças que sofreram abuso sexual por parte de padres. Então, esses pais, o que fazem? Eles processam a igreja. Olha, peraí. Como é esse negócio de processar a igreja? Eu processo a igreja porque um padre abusou do meu filho? Eu processo a instituição porque um padre abusou do meu filho? Espera um pouquinho. Se um garçom me assalta ou bate em mim, eu devo processar o dono do restaurante?
Se o homem do posto de gasolina, né, o frentista do posto de gasolina, bate a minha carteira, eu vou processar o dono do posto de gasolina? Né? Se um jornalista me rouba, entra lá na minha conta bancária e desvia o dinheiro todo, eu vou processar o dono do jornal? Isso nunca se faz, meu filho. Né? Se você apanha, né, um sargento te assalta, você processa o exército? Não, esse critério só vale para certas entidades que estão marcadas para a destruição, entre as quais a Igreja Católica. Que eu saiba é o seguinte: o processo certo seria a Igreja processar o padre que agiu assim, porque, primeiro, se utilizou dela para fins indevidos, ilegais e criminosos. E, segundo, lhe trouxe um dano, um prejuízo à imagem da instituição. Então, só que aqui, com a maior rapidez, com a maior presteza, a maior solicitude, esses filhos das putas desses bispos e cardeais aceitam. E a Igreja, como instituição, assume a culpa dos criminosos que abusaram dela. Isso é a inversão total. E de uns anos para cá, apareceu essa mania de pedir perdão coletivamente. Ora, isso parece ser uma exibição de bom mocismo, mas quando você analisa a coisa nas suas intenções, nos seus meios de execução e no seu resultado, a coisa é de uma perfídia quase diabólica. Por quê? Meu filho, se eu peço perdão a um terceiro em seu nome, sem te consultar, eu estou te acusando de um crime ou de um pecado que você pode ignorar completamente. Então, por exemplo, chega o seu Lula lá no Senegal e, em nome do Brasil, pede desculpa pela escravidão. Ora, meu caro ouvinte, você escravizou alguém? Você tem escravo na sua casa? Deu chibatada de alguém? Você não fez nada disso. Como é que o homem assume a culpa? A hora que ele assume a culpa em nome de todos, ele não está assumindo a culpa nas costas dele. Ele está acusando os outros. Está acusando milhões de inocentes. E a mesma coisa faz o Papa. O Papa João Paulo II fez a mesma coisa. Na hora que ele, em nome da Igreja, pede desculpa pela perseguição que os judeus sofreram, eu digo: meu filho, você, católico que está me ouvindo, você perseguiu algum judeu? Eu nunca persegui. Ao contrário. Só faço falar bem deles, defender contra quem os acusa. Então agora eu vou ser culpado disso? Todos nós. Mais ainda. Na Idade Média, quando os judeus eram perseguidos na Europa, aonde que eles iam buscar socorro? Eles iam todos para Roma, porque o Papa os protegia. Nunca houve perseguição de judeu a partir do Vaticano, a partir do Papa. Houve a partir de vagabundo e criminoso, tá entendendo? Às vezes um monge, às vezes até um bispo. Mas nunca agindo em nome do Papa. O Papa, ao contrário, o protetor dos judeus. Então por que que a Igreja, cujo chefe máximo era o protetor dos judeus, em vez de ele acusar aqueles que perseguiam os judeus e dizer: vocês não eram católicos, vocês estão excomungados, vocês estão fora da Igreja, em vez de fazer isso, não, ele assume a culpa dos desgraçados e a divide por toda a Igreja, inclusive sobre os papas do passado. Que ré de papa é esse, gente? Olha, eu, sinceramente, eu não estou entre os fãs de João Paulo II. Quando ele estava lá, você tem que obedecer, tem que respeitar, porque é papa. Mas a verdade tem que ser dita. Na hora que ele pede desculpa em nome da Igreja, ele está acusando a Igreja inteira de um pecado que não é dela. Agora, quando esse negócio de abuso, eu já mencionei aqui 1000 vezes o livro do repórter Michael Rose, que se chama Goodbye, Good Men. E ele entrevistou psicólogos que foram contratados por movimento esquerdista e movimento gay para entrar nos serviços de seleção psicológica dos seminários e selecionar preferivelmente gays e pessoas com qualquer distúrbio sexual e rejeitar as pessoas vocacionalmente dotadas. Então acabaram com o clero. Isso foi uma operação que está muito bem documentada. Ora, quem tem a obrigação de explicar isso para a população são os bispos, os cardeais. Em vez disso, o que eles fazem? Ele assume como se fosse da Igreja
o pecado que se fez contra a igreja. Eu, sinceramente, se encontro um filho da puta desse na rua, eu encho a cara do desgraçado de porrada. Pode ser bispo, pode ser cardeal, seja o que for. Porque você é um nojento, você é um agente infiltrado, você é um servo de Satanás, desgraçado. Então, quando ver essas da mesma maneira, o senhor Lula vai pedir desculpa por você, por sua mãe, por sua avó, por sua tia, não por mim. Eu sou neto de imigrante, nós chegamos muito depois que começou, que já tinha essa merda de escravidão, já tinha acabado, nós não escravizamos ninguém, tá, Então, minha avó, Elisa Schneider, era lavadeira, meu Deus do céu, que ela ia ser escravo como? A mulher vivia de lavar roupa pros ricos, porra. Quer dizer, ela mesmo estava numa situação de escrava. Podia ter olho azul quando tivesse, estava lá fazendo, né, o trabalho mais inferior que tinha, o trabalho mais humilde que tinha. Agora, nós vamos assumir a culpa de escravidão, vamos pra puta que os pariu. O que é que eu respondo a isso com educação, fazer uma análise equilibrada e elegante? Ora, não existe elegância quando a linguagem é deslocada da situação real. Linguagem deslocada da situação real é kit, minha gente, é kit. Não tem nada de elegante. Isso é um estereótipo de falsa elegância. Você imagina que os grandes escritores da humanidade, um Shakespeare, um Camões, diante de coisas desse tipo, iriam fazer uma análise equilibrada e elegante? Nunca fariam. Nunca fariam. Escreveriam com a veemência, com a violência com que escrevia um São Bernardo de Clairvaux, com que escrevia Léon Blois, com que escrevia Jorge Bernanos e outros grandes cristãos da história. Agora, enquanto isso aqui está se discutindo aí, chamada Lei dos Crimes de Ódio. Crime de ódio que só vale o seguinte: se você cita um versículo da Bíblia que fala contra o homossexualismo, é crime de ódio. Mas, se um representante do movimento gay fala as piores coisas a respeito da Igreja Católica, a respeito de padres, bispos, ou de outra religião, pastor protestante, rabino, aí não é crime de ódio. Mesmo quando mata o sujeito, não é crime de ódio. Por exemplo, quando um louco, manifestamente louco, já com vários crimes nas costas, matou aquele médico abortista, todo mundo é crime de ódio, né? Eu digo, mas o camarada era louco. Um louco não pode cometer um crime de ódio. O louco não tem motivação ideológica para cometer um crime. Passa uma semana, está um velhinho com cartaz anti-aborto na esquina, passa um sujeito no carro, né, grita duas coisas contra o conteúdo do cartaz e dá um tiro no velhinho. Ninguém diz que é crime de ódio. Ou seja, esse pessoal está autorizado a cometer homicídio sem que seja crime de ódio. Essa legislação está com grande perigo de ser aprovada. E vai mais ainda, as multas por abuso de linguagem contra gays, chamar um gay de viado será um abuso de linguagem assim, inominável, um crime, né? As multas serão ilimitadas, não tem limite para a multa. Se o juiz quiser botar uma multa de 200 milhões de dólares, porque você chamou um viado de viado, pronto, você vai ter que pagar. Note bem que a mesma lei, similar, bem que com multas não tão elevadas, foi imposta em São Paulo por aquele merda, tá certo, do ex-governador, o governador Geraldo Alckmin, tá certo, que era, veja vocês, o representante da direita na eleição contra o Lula. Você está vendo? Quer dizer, a direita, ela tem que lamber o pé da esquerda e ser boazinha e fazer sempre análises equilibradas. Ela tem, na melhor das hipóteses, ela tem que fingir neutralidades suprapartidária. Só quem tem direito de tomar posição e de tomar posição firme, ou mesmo agressiva, é a esquerda. Então, enquanto essa direita continuar fazendo isso, meu filho, nós não precisamos nem de esquerdista, porque esses direitistas destroem tudo. Né? Mas
Mais ainda, você pensa que acaba. Essa semana foi assim, é o Museu dos Horrores, o Museu dos Horrores. Desde que o pessoal começou com esse negócio de nova ordem mundial, eles criaram tantas estratégias para você impor uma ditadura anestésica sem que ninguém perceba, por meios indiretos que vão fechando, colocando tabiques. Como aquela história do José J. Veiga, Sombras de Reis Barbudos. Leiam esse livro, um grande romance brasileiro, em que chega uma empresa na cidade e começa a colocar tabiques. Primeiro coloca tabique na praça, depois na rua, depois dentro das casas, depois dentro de cada quarto, e vai entabicando as pessoas, né? Gradativamente. E quando eles percebem que algo está acontecendo, já é tarde para reagir. Então, é exatamente o que eles vão fazendo. Eles não vão chegar, eles não vão tomar o poder como o Lênin e dizer, fica implantado aqui a ditadura do proletariado. Eles não vão fazer isso. Eles vão usar legislações indiretas. E vão gradativamente tirando todos os seus direitos. E mudando o regime político sem que a nação nem perceba. Como, por exemplo, se fez na Inglaterra. Eu até escrevi um artigo a respeito. Quando uma boa parte, vamos dizer, da segurança nacional inglesa foi transferida para entidades internacionais. E, note bem, 82% da população na Inglaterra ignorava completamente a coisa. Muito bem, aqui nos Estados Unidos, o que eles inventaram para implantar o socialismo do dia para a noite sem que ninguém perceba? Eles vão suprimir a propriedade privada da terra. Então, como é que eles vão fazer isso? Vão dizer, agora virou socialismo, acabou a propriedade privada da terra? Não, meu filho. Você pega uma comissão técnica, e a comissão técnica passa um regulamento que não é votado e diz o seguinte: todas as terras úmidas, por causa do problema da água, vai faltando água no mundo. Você já viu isso? Hã? A água é um dos elementos que compõem o planeta. Ela jamais pode faltar. Não há nenhum problema de faltar. Só o Ciro Gomes acredita nisso e ele quer criar um monopólio nacional da água. E segundo meu amigo Meira Pena, seria a Embraágua ou Águabras. Tá certo? E daí vai monopolizar e vai vender a água para os trouxas, que somos nós. E você vai ter que comprar água numa garrafinha escrito Águabras do Ciro Gomes. Tá certo? Só que aqui eles fizeram pior. Todas as terras onde existe água, ou existe possibilidade de haver água, passam a ser do governo. Agora me diga o seguinte: que terra que perfurada a uma certa profundidade não corre o risco de dar água? Se você chegar no deserto do Saara e fizer um buraco suficientemente profundo, você vai encontrar água, pô. Então, quer dizer que primeiro eles ampliaram a definição de terras úmidas, né? Toda a terra agora passa a ser úmida. Isso quer dizer, todo o território americano passará a ser virtualmente do governo. Claro que ele não vai requisitar tudo de uma vez, vai ser de pouquinho. Tá certo? Mas isso elimina a propriedade privada da terra sem tocar na expressão propriedade privada da terra. É assim que se faz, meu filho. Peraí, tem alguém na linha? Quem é? Quem está na linha aí? Alô, é Joel. Joel, tudo bem? Tudo bom? Eu gostaria de perguntar ao senhor se o senhor confirma que o jornalista Ali Camel também o plagiou no caso dos livros marxistas, os livros escolares de conteúdo marxista. Não, a mim não. A mim não. Eu acho que ele passou por cima do grande estudioso desse assunto, que foi o Nelson Lehmann da Silva. Nelson Lehmann da Silva acompanha esse negócio há 30 anos e pôs para circular na internet várias vezes as observações dele. Então eu acho que seria pelo menos uma questão de elegância citar o antecessor. Mas no Brasil vigora aquele negócio, aquela frase do Albert Einstein, que diz que muitas vezes o segredo da genialidade consiste apenas em ocultar as fontes. Ocultar as fontes no Brasil é norma, principalmente quando a fonte sou eu. É proibido citar o Olavo. Quer dizer, você chega lá e escreve artigo dizendo coisas que o Olavo já disse 7, 8 anos atrás e não cita. É proibido citar. Proibido citar por quê? O Olavo é duro demais, era radical demais.
Ora, meu filho, você dizer as coisas como elas são é ser radical demais. Ele diz palavrão. Um momento. Eu comecei a botar palavrão em circulação neste programa. Eu não escrevo palavrões, meu filho. Tá certo? Eu fiz esse programa como um programa pessoal. Presta atenção. Esse programa é um programa pessoal, dirigido aos correspondentes que me enviam e-mails. Esse programa foi feito para responder os meus e-mails. Então, aqui é território meu particular, eu falo o que eu quiser, do jeito que eu quiser. Agora, se eu estou escrevendo num jornal que não pertence a mim, que pertence a um empresário, a uma entidade, eu não vou dizer palavrão lá. Né? Então, o palavrão está sendo usado como explicação retroativa. Ou seja, os palavrões que eu passei a falar, né, depois de... Quando começamos esse programa? Dezembro de 2006, começam a ser usados como pretexto para rejeitar coisas que eu disse em 1998. Tá certo? Verdade. Por exemplo, eu tenho a nítida impressão... veja, até figuras de linguagem. Eu, há anos, bato na tecla de comparar o número de mortos no Brasil com o número de mortos no Iraque. Né? E digo que no Brasil acontece uma guerra do Iraque por ano, se não duas. Ah, muito bem, agora apareceu a mesma figura de linguagem na Veja. Depois de eu ter dito isso anos a fio. Ou seja, esse pessoal demora muito para perceber a realidade ou para aceitá-la. Quando aceita de má vontade. E tem que camuflar um pouco para fingir que é equilibrado e moderado. Quer dizer, como é que a gente pode assistir isso aí e conversar educadamente com essas pessoas? Eu converso educadamente com gente educada. Agora, com vigarista, com bandido, eu não podendo bater no sujeito, se eu puder, eu bato. Tá certo? Mas eu já estou com 62 anos de idade, eu já passei da idade de ficar batendo nos outros. Né? Então, o que eu posso fazer é xingá-los. E isso é um direito do qual eu não abdico. Tá certo? E se eu chamar de vigarista algum sujeito que não é vigarista, ele que me processe. Porque eu, quando eu digo que você é filho da puta, eu mostro a fotografia da mãe dele no bordel. Tá certo? Se não a dele também. Tá? É totalmente verdade isso, professor. O senhor realmente coloca várias questões que vão aparecer somente 10 anos, às vezes 15 anos depois. Exatamente. Na mídia. Eu devia cobrar direitos autorais desses caras. Eu sou o jornalista mais copiado do Brasil. Claro que eu nunca esperei outra conduta dessa gente. A classe jornalística brasileira é assim, é quase toda ela militante de esquerda, se não é militante é simpatizante, se não é simpatizante é puxa-saco, mesmo quando é direitista. Aliás, o direitista puxa-saco de esquerdista é pior do que o próprio esquerdista. Quando é que o senhor acha, né, Meira, vai finalmente relacionar o Lula com os narcotraficantes das Farc diretamente? Mas é um negócio, não precisa relacionar o Lula como presidente do Foro de São Paulo em 2001, poucos meses antes de ser eleito presidente do Brasil, ele assinou, junto com toda a unanimidade da Assembleia do Foro de São Paulo, um manifesto de apoio e solidariedade integral às Farc. Ora, esses manifestos de apoio, assinados como resoluções do Foro de São Paulo, têm um poder decisório, tem que ser cumprido, e ele está cumprindo, minha gente. Ou você acha que ele assina e depois faz o contrário? Você acha que o Lula é louco de desagradar, de ficar contra toda a esquerda latino-americana, quase 200 organizações que compõem o Foro de São Paulo, inclusive organizações armadas e perigosas, como a própria Farc ou o MIR? Não. O que ele prometeu para os caras, ele cumpre. O que ele promete para os eleitores, não. Mas o que ele promete para essa turma da esquerda, ele tem que cumprir, senão acabam com ele. Então, se 50 mil brasileiros, 40 ou 50 mil brasileiros continuam morrendo por ano, hoje mesmo eu estava lendo que só no Rio, no período de 8 anos, estão 60, não, perdão, período de 4 anos, 60 mil desaparecidos por causa do narcotráfico, por causa da violência do crime organizado, só no Rio de Janeiro, 60 mil pessoas. Se isso está acontecendo, é por culpa do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, que não pode tocar no interesse das Farc.
Isso é a coisa mais óbvia do mundo. Não precisa investigar. O papel está lá, a ata do Foro de São Paulo está lá, assinado o Manifesto de Solidariedade. Agora, como é que vai dizer que o PT não é solidário às Farc? Se as Farc continuam participando do Foro de São Paulo, se sempre que é preso algum sujeito das Farc ou do MIR chileno, essa putada toda do PT se mobiliza para defender o cara e para tirar da cadeia. Está na cara que existe a solidariedade. Se existe tráfico de dinheiro, aí também pouco interessa. Porque se você colabora com a prática de um crime, você não pode alegar que você é inocente porque você não ganhou dinheiro com isso. É? Olha, ajunta 5 para estuprar uma menininha de 3 anos. Né? Você vai lá e entra. Deus me livre, hein? Estou dizendo que você faria uma coisa dessa, jamais. Mas, vamos supor, eu entro lá e participo da porcaria e depois sou preso e chego lá, senhor juiz, eu sou inocente porque eu não ganhei um tostão com isso. A colaboração do Lula com a Farc é a mesma coisa. Agora, ninguém quer ver isso. Outro dia veio aquele general de merda dizer que narcotráfico não é um problema para as Forças Armadas brasileiras, não afeta a segurança nacional. E para que segurança nacional ele está falando? Se mora 50 mil pessoas por ano, é claro que é um problema de segurança nacional. Agora, esse general é um covarde, é um frouxo, é um boiola, esqueci até o nome do desgraçado. E ele que aparece na minha frente, eu digo na cara dele. E você, general, é uma vergonha para as Forças Armadas. Agora, nós sabemos que o narcotráfico não é mais crime comum. O narcotráfico está articulado politicamente. O narcotráfico é uma agressão organizada contra o país. É? Agora, esse desgraçado se prevalecendo, fazendo uma distinção formal e já ultrapassada entre o que é delinquência comum e o que é um ato de guerra, né? Como se ele não soubesse que as Farc estão praticando atos de guerra um atrás dos outros. Ele diz, não é problema nosso. Não é problema nosso, seu merda, porque você é um covarde. Você não é capaz de enfrentar um cachorro na rua. Vê um cachorro latindo para você, você mija nas calças. Eu não sei como aceitam um sujeito desse dentro das Forças Armadas. Olavo, impressionante a questão do Reinaldo Azevedo negar as atitudes anti-americanas do Obama, né? Mas olha, veja, o Reinaldo Azevedo é o melhor que tem na imprensa nacional. E o Reinaldo Azevedo, ele leva 2, 3 anos para entender o que eu estou dizendo. O Reinaldo é muito amigo meu, eu adoro o Reinaldo. Mas eu sei o seguinte, ele tem, vamos dizer, um certo resíduo daqui de bom mocismo, que não pode mexer em certas coisas da esquerda. Né? Então, o jornalista tem muito medo de desagradar a classe. Porque a classe jornalística, ela é cruel. Quando ela decide fazer piada com você, gostar da sua cara, eles intimidam você. Agora, eu não tenho medo de piada, tá certo? Eu não tenho medo do que a Bíblia chama do círculo dos escarnecedores, porque se escarnecer de mim, escarneço deles mais ainda, tá certo? Quer me fazer pagar mico, quem vai pagar mico é você, eu não tenho medo dessa gente. Já, imagina, vai concorrer comigo, rapaz? Vai no bate-boca comigo, o que é isso? Vai perder. Agora, quem não tem essas armas, tá certo? Intelectuais, verbais de que eu disponho, fica intimidado. Então, por exemplo, se a classe decide rir das investigações sobre o lugar de nascimento do Obama, então, mais que depressa, jornalistas conservadores e liberais se apressam em rir junto, para não desagradar a turma. Eu não preciso disso, minha gente. É? Se o Reinaldo ainda precisa, é uma pena, porque é um homem de grande talento e é um homem honesto, muito honesto. Tá certo? Então, mas esse caso da AN, né, fica evidente, né, que ele está se equivocando bastante, né? Se equivoca junto com a maioria. Segue a classe, meu filho. É verdade. Ok, obrigado, Olavo. Agora, veja, o fato de que exista na imprensa brasileira 3 ou 4 jornalistas, eles citam realmente o Reinaldo Azevedo, o Demetrio Magnoli e o Mainardi, o Diogo Mainardi. São 3, quer dizer, 3 jornalistas que são eles não são conservadores, nenhum deles é conservador, são antipetistas na mídia, já é suficiente para botar a turma toda da esquerda em alarma e falar de uma conspiração da extrema-direita. Conspiração perigosíssima. Esse jornal Brasil de Fato, tá certo?
que é uma putaria de fato, né, está avisando, olha aí o Diogo Mainardi, olha o Reinaldo Azevedo, é direita, a extrema direita está se reorganizando. Como se Diogo Mainardi, Reinaldo Azevedo e Demetrio Magnoli fosse um movimento político organizado com uma vasta militância aí empenhada em tomar o poder na América Latina. Quer dizer, uma coisa de uma desproporção tão monstruosa, uma coisa de uma crueldade mental, psicótica. Tá? Agora, o pessoal vive confiando. Por exemplo, eu me lembro que antigamente, quando eu falei do Viva Rio, né, o senhor João Roberto Marinho disse, não, o senhor está exagerando, o Viva Rio faz grandes trabalhos, uma entidade benemérita. Ah, está aqui. Agora, tem a central de televisão clandestina na sede da TV Rocinha, que é do Viva Rio. Né? Vendendo trabalho e recebendo 200 mil reais a todo mês, com o dinheiro que coleta dos favelados, minha gente. Eu estou falando, o Viva Rio, eu acompanho as tramóias deles há muito tempo, e eu já propus o nome para Viva Rindo. Porque eu vi aquele sujeito, o tal do não sei que Fernandes, que era o presidente da coisa, dessa coisa uns anos atrás, não sei se é ainda, ele conseguia tudo o que ele queria. Ele ia no governo federal, tirava dinheiro do governo federal, e no empresariado tirava dinheiro do empresariado, e ainda faz uma televisão para tirar dinheiro dos favelados. Então tem que viver rindo, porra! Olha aí, seu João Roberto, mas não os seus amigos aí. Você deu dinheiro para essa gente, você apoiou. Olha o que você está metido. Você não enxerga um palmo dentro do nariz. Você foi filho de um grande jornalista, você não entende merda nenhuma jornalista. Você é um joguete na mão dos que comandam a sua redação. Eles mandam em você e riem da sua cara. Eu sei o que falam de você. E mais ainda, você merece porque é trouxa, porque é fraco. Não porque você é desonesto, não acredito que você seja desonesto, mas tu é fraco. Que nem esse outro, seu Otávio Frias. O Otávio Frias, quem pensa que pelo esquerdismo dele, a redação o respeita, os comunistas o respeitam, eu sei o que falam de você, porra. E eu sei que os seus dias como dono de jornal já estão contados. Os caras tiram você da presidência da Folha em 1 minuto. E você finge que não sabe disso aí. Agora, veja como as coisas estão indo no Brasil. O Conselho de Educação permite que transexuais usem um nome social. Então, agora, por exemplo, o sujeito se chama, né, Zé Mané, se chama Chicão. Mas agora o meu nome é Margarida. E pronto, e na escola, bom, se ele quiser chamar Margarida, é problema dele. Porém, se torna obrigatório para os colegas chamá-lo de Margarida. Se chamar de Chicão, ele vai ficar ofendido e vai na delegacia e dá queixa. O que quer dizer que uma fantasia sexual desses camaradas assume agora o valor de lei. É um negócio incrível, né? Quer dizer, porque esse mesmo pessoal diz que a identidade de gênero é uma criação social. É uma criação social, é uma arbitrariedade. Se é uma arbitrariedade, por que eles podem impor a arbitrariedade deles para nós dessa maneira? E virar lei? Tá? Ora, existiu alguma lei no Brasil de que o sujeito não podia ser viado? Não, nunca existiu. Nunca foi proibida a viadagem. No Brasil sempre foi tolerado com bom humor paternal. Sempre foi assim. O Brasil é o país que as vovós assistem show de traveco às 3 horas da tarde da televisão com os netinhos. Não é isso? Então, isso quer dizer que ninguém estava impondo para eles uma identidade de gênero artificial. Mas eles estão impondo. O sujeito agora cismou, que não que ele é mulher, mas que ele quer ser. Pelo fato de que ele quer ser e de que ele sonha com isso, pronto, já se torna obrigatório aceitar esse seu estereótipo de gênero, que é uma fantasia, como se fosse uma realidade, né, respaldada na lei. Alô, tem mais alguém na linha aí? Quem é? Alô, Silvio, do Rio de Janeiro. Silvio, tudo bem? Tudo bem? Eu gostaria de saber o que o senhor acha da reivindicação de casais homossexuais em terem o mesmo direito que os casais heterossexuais têm para darem beijos ardentes em ambiente público. Mas os casais heterossexuais não têm esse direito.
Você Ah, vê, não? passa ali na rua Vieira de Carvalho e você vê aqueles camaradas se esfregando, passando a mão na bunda, tá certo? Enfiando a mão dentro da calça do outro, você vê aquilo. Né? Que uma vez eu passei ali com uma empregada doméstica minha, que era uma moça do interior, ingênua. A menina viu aquilo e ficou aterrorizada, e eu não sabia como explicar aquela porra pra ela, né? Então, o que eles fazem ali, se qualquer casal heterossexual fizer isso na rua, vai preso. É atentado ao pudor. Agora, se você fizer isso com outro homem, não é atentado ao pudor, é um direito humano. Aliás, aqui, você sabe que o direito de ter um peitão está sendo considerado agora um direito civil. Aumentar o tamanho do peito, se você é mulher, não. Você faz se você tiver dinheiro para fazer. Mas, se você é homem e quer ter um peitão, é um direito civil, o governo tem que pagar para você ter o raio do peitão. Agora, se você quiser ter um pintão, não. Você quer aumentar o tamanho do seu peru, você que pague. Mas eu vivo recebendo, né, aqui essas propagandas de aumente o seu pau, essa coisa toda. Mas se eu aos 62 eu vou aumentar o meu pau. Se o meu pau cresce e endurece, ele levanta e eu caio, porra. Eu não tenho mais condição de aguentar um negócio desse, então, mas essa propaganda chega aqui o dia inteiro. Agora, imagina se a gente, então agora nós vamos reivindicar. Se ter um peitão é um direito humano, ter um pintão também tem que ser, porra. Então o governo tem que pagar para aumentar o meu pau, coisa que não é do meu interesse absolutamente. Depois dos 60, quanto menor for o seu pau, melhor para você. Porque senão o sangue vai tudo para lá, sai da cabeça, né? E você tem um derrame. Agora, aqui, olha aqui, esse mundo está ficando assim, não é, louco ele já era, mas agora está assim, é loucura insolente, né? Veja, a diretora de comunicações da Casa Branca, Anita Dunn, após ter feito a apologia de Mao Tse-tung, que foi o maior assassino de massa que já houve, autor de 75 milhões de assassinatos. Depois dela fazer a apologia do cara, ela deu uma entrevista para um jornal da República Dominicana, veja você, confessando o seguinte: nós controlamos a mídia noticiosa. Nós, na Casa Branca, nós controlamos. De fato, controlam. E se tem um que eles não conseguem controlar, que é a Fox News, isso para eles é o suprassumo do escândalo. Veja, eu assisto a Fox News. Aqui, qualquer americano sabe que a Fox News não é conservadora e não é republicana. Ela é um pouco pró-republicana, mas conservadora não é. O que a Fox News faz é o seguinte: sempre que ela chama um cara da esquerda, ela chama um da direita também. Sempre faz isso. Isso é suficiente para ser considerado de extrema-direita. Quer dizer, se a Fox News é extrema-direita, então eu devo estar fora do espectro, porque depois do extremo não tem mais nada. Quer dizer, eu estou no nada, eu estou fora do universo. Porque para mim você dizer que o Bill O'Reilly é um conservador, fala, pelo amor de Deus, pô. O que é isso? Vocês estão brincando? Né? Você pode dizer, por exemplo, que o Rush Limbaugh é um conservador. Sim, esse é mesmo. Tá certo? Mas a turma da Fox News não, eles são direita moderadíssima. Né? Mas isso é suficiente para despertar a ira da Casa Branca. Eles não querem ninguém fora do esquema. E, veja, essa mulher, então, ela, ao mesmo tempo, ela confessa que ela é maoísta e ela diz, nós, quer dizer, nós, quem nós? Só a diretoria de comunicações da Casa Branca. Então, ela controla a mídia. Né? Então, isso é um caso para ter uma comissão parlamentar de inquérito, para dizer como controla. Vocês estão pagando, vocês estão subornando, vocês estão ameaçando, estão fazendo o quê? Como é que controla? Né? Agora, também nessa semana, né? Tem o tal do Kevin Jennings, né, que é o sujeito responsável aqui pelo Departamento de Segurança nas escolas, que é um sujeito que distribuía, né, material pornográfico para crianças nas escolas e fomentava as relações sexuais entre crianças e adultos. Quer dizer, um pedófilo militante. E o Obama já falou, ele é intocável, nós não vamos tirar o sujeito de lá de jeito nenhum. Quer dizer, a presença do Kevin Jennings é sagrada no governo. Né?
Agora, nem tudo está perdido. Por quê? Porque no processo promovido pelo Alan Keyes contra o Obama, através da advogada Orly Tate, os defensores do governo queriam que o processo fosse rejeitado in limine, alegando que nenhuma corte de justiça tem autoridade sobre o presidente da República e que ele só pode ser removido do cargo por impeachment. Não, argumento, o juiz percebeu que era capcioso. Por quê? Porque, para estar imunizado contra as cortes e acessível somente ao impeachment pelo parlamento, o sujeito tem que ser o presidente da República legítimo. Mas isso é exatamente o que se está discutindo no processo. Quer dizer, você não pode usar a matéria em discussão, a própria tese em discussão, tá certo? Como argumento. Você vai dar a matéria por julgada antes de ter sido julgada. Então o juiz percebeu e o que ele fez? Rejeitou a liminar e marcou a audiência para 26 de janeiro. Tá certo? Não sabemos durante quanto tempo esse juiz vai, né, conservar a posse integral dos seus 2 culhões. Não sabemos, porque esse negócio de culhão está ficando cada vez mais raro, né? Mas, pelo menos marcada já está a audiência, né? Enquanto isso, você vê, os países do leste europeu estão todos aterrorizados, porque, né, o Obama, né, decidiu matar os planos, né, de criar uma defesa de interceptação de mísseis na Polônia e na Tchecoslováquia. Tá? Ora, presta bem atenção. Eles estavam discutindo lá no Conselho de Segurança da ONU, onde os Estados Unidos, a União Soviética e a China têm direito de veto. Estavam discutindo sanções contra o Irã, por causa do negócio de bomba atômica. Ó, se o Obama tivesse usado esse negócio, olha, nós desistimos da defesa antibalística, caso vocês imponham sanções ao Irã, ainda teria sentido, militarmente seria errado, mas diplomaticamente seria correto. Mas o que ele fez? Ele não exigiu nada, ele foi lá e deu de mão beijada para a Rússia. Isso aí, nós desistimos da defesa antibalística, nós deixamos a Polônia e a Tchecoslováquia desprotegidas contra vocês e vocês não precisam fazer nada por nós. Quer dizer, é claro que esse sujeito é um traidor, é claro que ele está lá para destruir o país, mas é uma coisa tão evidente, mas tão óbvia. Ele que a pessoa que leva mais de 10 minutos para entender uma coisa dessa é burro demais. Isso inclui toda a mídia brasileira, evidentemente. Também, esta semana, houve 2 notícias contraditórias. Primeiro, de que a Comissão Jurídica da ONU tinha declarado que a deposição do Zelaya foi constitucional. Tudo dentro da lei. Como, aliás, qualquer pessoa pode verificar. É só ler o texto da Constituição. Está lá, muito claro, né, que o que o Zelaya fez de tentar promover um plebiscito em época eleitoral para bloquear a eleição é ilegal e esse tipo de atitude implica a sua imediata deposição do cargo. E a ameaça que ele fez de usar violência contra o parlamento já é crime, então tem que tirar o cara do cargo e botar na cadeia. Está muito claro pela letra da lei. Então a comissão, exatamente como aconteceu aqui nos Estados Unidos, com a comissão de juristas da Biblioteca do Congresso, examinou e foi inteiramente legal. Primeiro apareceu essa declaração, 2 dias depois a declaração do secretário-geral da ONU, dizendo não, de maneira alguma, foi ilegal e foi golpe. Então, isso apareceu como se fosse um desmentido da primeira declaração, quando não é, não tem nada que ver uma coisa com a outra. O que houve foi que o secretário-geral decidiu suprimir o documento, o relatório da comissão técnica, passou por cima do relatório